Olá, você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga. Vamos agora para mais uma reflexão astrológica, semana do dia 21 a 28 de julho, uma semana com alguns eventos interessantes. A gente tem a mudança de alguns astros em relação aos signos do zodíaco e alguns aspectos interessantes sendo formados no céu. Vamos lá, então, dia a dia para entender aqui essa influência, né? Este é o mapa do domingo, dia 21 de julho, às 6 da manhã, para o horário de Brasília, onde a gente tem aqui o Sol nos últimos graus aqui do signo de Câncer e a Lua em Peixes. Então, esse quadro de Sol em Câncer e Lua em Peixes vem desde a sexta-feira, dia 19, no início da noite, né? É um quadro de bastante sensibilidade. Se vocês observarem aqui, em Câncer, a gente tem 3 astros, né? O Mercúrio retornou a Câncer no movimento retrógrado na semana passada, e Câncer é um signo do elemento água, assim como Peixes também, onde a Lua está. E então a questão da sensibilidade, percepção, até uma coisa mais intuitiva, assim, no sentido devocional, da espiritualidade, mas nesse lado mais devocional acontece. Esse clima é muito favorável para a gente perceber certas coisas que naturalmente em um nível racional a gente não consegue perceber. Vocês conseguem ver aqui, observar que esses aspectos aqui formados por esses planetas e a Lua são aspectos harmoniosos de trígono, então o quadro não é de todo desafiador. Tá? Então a gente tem aqui alguns eventos se desenrolando a partir nesse domingo, né, na verdade, que vão favorecer muito essa questão introspectiva, a percepção, sensibilidade, poder criativo também, né, lidar com eventos e atividades que tenham esse teor criativo, e a própria questão de envolvimento familiar, de laços emocionais, porque a Lua é o astro que rege o signo de Câncer. Então aqui a gente tem a formação de algumas recepções com a Lua e esses outros astros, né? Mas o primeiro aspecto do domingo será formado pelo Sol, exatamente nesse momento aqui, que Mercúrio chega no mesmo grau, ele está voltando e o Sol caminhando para frente. Então eles vão se encontrar, é a condição que nós chamamos de casime, né, que acontece exatamente a conjunção grau-minuto às 9 horas e 34 da manhã. Então a gente tem um período da manhã no domingo muito sensível em torno dessa questão de comunicação. O signo de Câncer também é um signo de poucas palavras, né? Então o início da manhã favorece meditação, favorece contato interior, né? A avaliação interior é muito sensível. Como o signo de Câncer também tem essa relação com o cuidado, com a questão da proteção, e Mercúrio lida com as burocracias e os trabalhos diários, né? Também a gente tem um clima na manhã de domingo muito favorável para cuidar das coisas, né? Sempre aqui tem um tom de preservar, né? O signo de Câncer tem essa coisa de proteção muito forte, então vai favorecer bastante esse teor da proteção. E todos os temas que são relacionados ao Sol, consciência, sucesso, no caso dos mapas femininos representa o marido, né, o namorado, tal, o próprio pai também pode ser representado pelo Sol, tem uma atenção um pouco mais elevada, né? Como o Mercúrio também tem uma regência sobre comércio, negociações, esse clima canceriano, ele é só favorável se for para você resolver algum tipo de pendência, né? O Câncer, ele puxa para dentro, e como o Mercúrio aqui, ele tá com essa característica de menos facilidade para interagir, né? Porque ele é muito mais introspectivo, os temas comerciais acabam sendo só favorecidos se a questão for resolver algum assunto, né? Alguma dificuldade. Para compras muito importantes, não. Agora, nesse tom também favoreceria poupar, né? Vamos pensar assim, mas no sentido bem mais seguro do que o investimento de alto risco, bolsa de valores, né? Sem contar que é um domingo, então a bolsa não está funcionando, a gente pode ter aí algumas ideias, alguns insights também sobre essas questões que envolvem o mundo financeiro, mas nesse tom de proteção, de guardar, de proteger, porque também Vênus, que está em Câncer, tem essa relação com o dinheiro, né? Depois é exatamente Vênus quem entra no jogo, né? 13h20 da tarde, a Lua chega exatamente a 21 de Peixes, então ela vai formar esse aspecto super harmonioso com
Vênus em Câncer. Aqui a gente tem uma recepção muito amorosa, assim, né? Sentimental, bastante devocional e de entrega, porque Vênus se exalta aqui em Peixes, né? E a Lua tem domicílio em Câncer. Então é o máximo do cuidado, carinho, atenção, amor, romance. Aqui tem um tom muito de entrega, realmente, de entrega, de formação de laços, de uma tendência a se dedicar em termos de amor, de dar um abraço a alguém, de acolher. É muito amorosa, né? Uma característica bastante amorosa. Mas também a gente tem outros temas se desenrolando, né? Como a gente tem outros planetas aqui no jogo, tudo que envolve segurança emocional, trocar um afeto para proteger o outro, demonstrar um certo interesse também, né? Fica bastante favorável, mas não é nem de longe uma característica extrovertida e uma característica de expansão, de diversão, porque ambos dizem sobre sentimento, sobre criatividade, sobre percepção, sobre tudo que é mais introspectivo, o mundo subjetivo e da abstração. O domingo inteiro tem um tom muito bacana para visualizações criativas, meditação, contato com família, é acolhedor para lidar com esse tema mais amoroso mesmo, né? Muito carinhoso mesmo. Agora, temos outros aspectos desafiadores que já foram formados na semana passada que ainda estão evidentes, principalmente aqui com Saturno, né? Então, esse olhar criterioso e até conservador ainda se mantém. Bom, e na segunda-feira, a gente já tem o ingresso do Sol no signo de Leão, tá? E a Lua em Áries. O único movimento importante aqui da segunda-feira é exatamente a chegada do Sol ao signo de Leão, que vai acontecer lá no final do dia, 23h50. Esse mapa aqui é das 6 da manhã, então às 6 da manhã o Sol está em Câncer aqui no último grau. A chegada do Sol Leão traz dinamismo, brilho, né? Porque ele é o regente do Leão, né? Chega ao próprio domicílio. E aí ele vai formando outros aspectos bastante harmoniosos. Então a gente tem a partir desta segunda-feira, dia 22 de julho, um clima que vai se movimentando dessa coisa introspectiva, carinhosa, atenciosa para algo que leva mais à necessidade do brilho, da visibilidade, do sucesso e do comando também, né? Porque o Sol, quando chega ao signo de Leão, acentua muito essa questão do domínio também, né? Bom, mas terça-feira, 23 de julho, temos a Lua chegando a um aspecto bastante harmonioso aqui a Marte às 10 horas e 34 minutos, porque a Lua saiu de Peixes, aquele território extremamente sensível, oscilante emocionalmente, e chegou a Áries. Aqui em Áries a Lua não tem dignidade, não tem poder, né? Não tem dignidade essencial, né? Que se vocês perceberem, a Lua não rege o signo de Áries, ela não se exalta em Áries, ela não está aqui no termo dela e nem na face correspondente a ela, né? Isso quer dizer o quê? Que o campo das emoções, que é o mais representado pela Lua, sentimentos, emoções, mudanças, tal, não está assim num tom muito comum. Áries é um signo que representa o quê? Dinamismo, uma coisa da agilidade, né? Acelera os passos, impulsiona os assuntos e tem um teor muito prático. Então, quando a Lua chega aqui, o ritmo do dia fica acelerado. Ela vai formar esse aspecto com Marte, que tem um teor de fazer, comandar, liderar, também muito forte, né? Um aspecto de trígono que é harmonioso. E aí, então, a terça-feira vai ter um clima super expansivo, ideal para você bater o martelo sobre determinados assuntos, porque é firme, é um tipo de característica firme, posicionada, assertiva, rápida, que proporciona segurar as coisas nas mãos e levar adiante, né? Toda aquela sensibilidade do final de semana muda aqui, totalmente diferente o clima. É bem mais rápido e muito levado a essa questão de coragem, da assertividade, de empreender, de colocar força e ir adiante. É uma característica autônoma, bastante independente, autônoma, e favorece todos os assuntos que precisam de decisões autônomas, independentes, de colocar força, coragem, de puxar as rédeas mesmo e dar o rumo que você deseja. É muito interessante. Agora, pelo fator
de estarmos aqui lidando com os signos de elemento fogo, ele acentua bastante essa coisa da competitividade. Como o aspecto é harmonioso, eu não vejo como um quadro desafiador. Então, se você precisa se posicionar sobre determinados assuntos para colocar sua vontade à frente, este é o momento, né? Até eu diria comprar algumas brigas, porque o clima não é tão desafiador. Então, se você enfrenta uma adversidade, a tendência é você conseguir resolver, tá? Tem bem essa característica. Bom, e às 13, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso também com Júpiter. Então, a terça-feira é o dia para fazer o que precisa ser feito. Júpiter, apesar de estar no movimento retrógrado, tem como assunto o quê? A esperança, as viagens, né, as distâncias e tudo que você precisa resolver em tom de verdade. Então, chegar a decisões, chegar a soluções, encontrar saídas, né, porque sendo o astro que rege as esperanças, ele tanto amplia a sua expectativa e esperança em relação ao mundo de uma forma geral, como favorece encontrar alternativas, tá? Só mantém um pouco a atenção pelo fato do movimento retrógrado. Não está nem no momento de entrada nem de saída do retrógrado, então não é tão desafiador. Mas a gente tem um quadro de terça-feira muito animado, né? Que vai acentuar muito essa coisa da coragem. E principalmente porque a gente está falando aqui de trígonos de elemento fogo, então as coisas tendem a se desenrolar, né? Tudo que está meio amarrado, aprisionado lá, tende a fluir aqui nesta terça-feira. No meio da tarde, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador aqui a Saturno. Então, ela forma primeiro aqui com Júpiter muito bom, né? Formou com Marte, com Júpiter e chega a Saturno. Mas quando ela chega a esse momento de aspecto tenso a Saturno, ela ainda está sob a influência desses dois aspectos harmoniosos. Por isso, eu não vejo esse quadro de quadratura com Saturno tão tensa, tão desafiadora. Até porque a gente também tem recepções aqui. Saturno é um dos astros que rege o elemento fogo e a Lua é um dos astros que rege o elemento terra. Então temos uma recepção que ameniza o tom de adversidade. Mas o Saturno tem como característica as coisas conservadoras, o tradicional, manter o fluxo dos procedimentos. Então, mesmo que esse triângulo de fogo aqui seja expansivo, otimista, esperançoso, tal, ele que naturalmente favoreceria uma ousadia, o Saturno ele puxa um pouco mais para um centro de realidade, né, pés no chão, e mantém as coisas mais ou menos estáveis ali. Então, temos aqui uma terça-feira muito equilibrada. Agora, também a gente pode entender que Saturno, sendo o astro que rege o tempo e estando nessa condição retrógrada, possa trazer velhos assuntos, e com esse trígono expansivo de elemento fogo, temos grandes chances e oportunidades de resolver esses temas. E temos depois aqui, na quarta-feira, no dia 24, a Lua chegando a um aspecto desafiador a Vênus, que aí não vai favorecer nada relacionado a comércio, beleza, estética, assuntos românticos, porque uma Lua em Áries é super instintiva, agitada, propensa aos temas da coragem, né? Ela ainda estará sob esta influência de trígono aqui que ela aplicou ao Marte no dia anterior, está se afastando. Então, eu vejo a quarta-feira como um dia onde já é necessário manter certa cautela, a forma como a gente usa os recursos materiais, né, os temas comerciais, não é então um bom momento para fechar negócio. E sendo os dois astros que estão relacionados a sentimentos, sexualidades, o amor e o romance, também o clima não é dos melhores. Evita entrar em discussões com parceiros ali, porque pode tomar um tom mais agressivo, né? A Lua na casa de Marte ali pode chegar a um tom um pouquinho mais agressivo, ela está exatamente aqui também no termo de Marte. E aí, ao invés de chegar a uma solução, a uma reconciliação, uma conciliação, pode-se chegar a um conflito um pouco mais forte ali, né? A desafios um pouco maiores. E aí a gente tem depois a Lua chegando a um aspecto de quadratura a Mercúrio. Esse aspecto de Lua com Mercúrio confirma um pouco do aspecto anterior, com os temas comerciais. Então, mantenha a máxima cautela e também sobre as conversas, né? Mercúrio regente da fala, está retrógrado, em Câncer, introspectivo. Eu vejo também aqui um quadro de certa provocação. Tem que ficar um pouco atento à maneira como a gente aceita as provocações do meio e compra certas discussões
Como o Mercúrio se movimenta rápido e a Lua também, o ideal é que a gente esteja atento para não entrar nessas picuinhas diárias aqui, né? Porque dá um tom assim agressivo de provocação. Não é tanto fofoca e tal, mas mais provocação. Então, é muito agitado. Agora, o Mercúrio também tem como assunto o trânsito, que não é muito bacana, né? Com esse aspecto desafiador, pede muita atenção. Aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade com essa coisa da atenção. A Lua em Áries é muito agitada, né? Tem uma característica agitada, então é difícil se concentrar para todos os temas que envolvem racionalidade, tá? E burocracias também, documentos, não é um dos melhores momentos para lidar com documentos. Mas, enfim, né, às vezes não é possível ter um outro dia, tem que fazer nesse dia mesmo, faça, mas mantenha máxima atenção, observe se está tudo dentro do prazo, observe todos os documentos que você precisa para não ter que retornar em uma outra oportunidade, tá? Então, mantenha aqui uma certa atenção. O Mercúrio vai chegar à conjunção com Vênus, só ali à noite, às 21 horas. Neste momento, a Lua já atravessou um pouquinho, né? Nesse momento aqui das 21, a Lua já estará um pouco adiante. Então, a gente não tem mais um quadro tão desafiador. Aquela tendência desafiadora sobre comércio, sobre fala tal, vai diminuindo consideravelmente. E aí, nesse momento que o Mercúrio chega à conjunção com a Lua, ele favorece a coisa do poupar no nível do comércio, comprar itens para a vida cotidiana, assuntos que estejam muito relacionados, né, objetos, coisas do lar, principalmente, reparos pequenos, tudo isso que a gente compra para cuidar, organizar mesmo, tá? Bom, e a gente tem a formação da fase minguante aqui, com a Lua chegando à quadratura ao Sol às 22h18. A fase minguante marca o início aqui do último período desse ciclo lunar, diminui já a influência para os grandes inícios, tem temas que não são tão desafiadores sobre a fase minguante, resolver, finalizar, consertar coisas não é tão ruim. Só não é uma semana a partir daqui favorável para inícios, né, de empreendimentos novos, ok? Quinta-feira, 25 de julho, Marte chega a um aspecto harmonioso bem legal aqui a Júpiter às 9h22. Marte aqui em Leão não tem dignidade essencial, mas ele vai chegar a um aspecto harmonioso aqui com Júpiter, que é o grande benéfico. A gente tem um pequeno maléfico em aspecto harmonioso com o grande benéfico. É um trígono de elemento fogo, que é muito expansivo, bastante próximo do que a gente viu no início da semana, né, com aquele trígono entre Lua e Marte, depois Lua e Júpiter. A gente tem novamente aqui um clima muito favorável para agir, para tomar decisões, para tentar caminhos diferentes, né? Júpiter em Sagitário tem uma característica bastante ousada, muito voltada à verdade das coisas, então com Marte aqui extremamente assertivo, assim, acertar o alvo, chegar a resolver uma questão definitivamente é bastante provável. Então, o clima é mais favorável para estas questões, tá? E temas da vida prática, porque a gente está falando de característica do elemento fogo, que tem calor, né? Então, não é para lidar com temas abstratos, apesar da gente ter o Júpiter como um regente do misticismo e da espiritualidade. Esse trígono com o Marte favorece muito mais as ações pontuais, de nível prático, as que você precisa tomar sozinho, né? Leão é um signo que representa fortemente a autonomia, então a gente tem uma das características de muita liderança empreendedora, né? E de muita coragem. Tem que aproveitar esse momento aqui para resolver o que precisa ser resolvido, porque é uma super energia assim, que impulsiona para ir direto ao ponto, acertar o alvo mesmo, né? Lembre-se que o Sagitário é o signo do arqueiro, então aqui a gente está com a faca e o queijo na mão para resolver os assuntos, tá? Bom, e aí todos os temas relacionados a Marte, a ação, o esporte, inclusive, né? Tudo que precisa de liderança, que precisa de lutar e resolver, como também os relacionados a Júpiter, viagens, aos assuntos relacionados à fé, às esperanças, à expansão, à coragem, à ousadia, inclusive, são bastante favorecidos, tá? Bom, na sexta-feira, 26, a Lua já estará em Touro, então todo aquele clima animadão dos últimos dias diminui um pouquinho. Ela chega no território da exaltação, aqui onde a questão maior aqui
é se acomodar, aproveitar o que a gente tem ali à disposição. E ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio às 18h43, que pega o Mercúrio aqui no signo de Câncer, né? Bom, esse é um dos aspectos bem legais para descansar mesmo, tá? É descansar, é se acomodar, é ter aquele momento de paz, favorece muito essa coisa da paz. Então, como o Mercúrio tem como tema a questão da expressão, da conversa, esse aspecto, que é um sexto, não é tão forte, é muito legal para você encontrar com pessoas amigas, para conversas assim que são acolhedoras, né? Favorece essa coisa do menor, que é assim, realmente do descanso, nada muito importante. Agora, ela é bastante segura, né? Emocionalmente é uma característica de segurança. Então, não tem nada aqui muito ousado, tem que manter um pouquinho de atenção a como a gente usa dessa coisa da coragem, porque o clima já não é tão favorável para explorar novos caminhos, mas para administrar os caminhos que a gente já tem, né, que a gente já trilhou. É mais de manutenção, poderia dizer. E no sábado, no dia 27, aí a Lua já estará aqui em Gêmeos, né? E ela vai chegar a um aspecto harmonioso aqui com o Sol às 11h16. Já é uma característica muito bacana. Tanto Gêmeos como Leão tem calor, né, que leva à expansividade. E ainda uma Lua em Gêmeos é bastante facilitadora de interação com o meio, sendo que o sábado é muito interessante para as atividades em grupo, para as atividades de entretenimento. É uma característica motivadora, animada, expansiva. E, enfim, aqui é bacana se você quiser até participar de eventos ou mesmo às vezes dentro de casa, no ambiente familiar, se estiver pensando em fazer coisas diferentes, né? Porque uma lua em Gêmeos estimula bastante a coisa da curiosidade, e como a gente tem aqui o Sol já no signo de Leão, muito brilhante aqui, muito brilhoso, cheio de calor, tudo que você quiser fazer de diferente, de puxa atenção para si, também é muito bacana, né? É uma influência leve e harmoniosa. E aí que a gente tem no sábado a chegada de Vênus a Leão. Então a gente já está diminuindo, já percebendo que nessa semana esse clima canceriano, introspectivo, úmido, às vezes bastante instável emocionalmente, já muda para alguma coisa mais quente, movimentada, calorosa, assim, expansiva e entusiasmada, né? O Leão é um dos signos que mais representa essa coisa do entusiasmo. E como Vênus representa o desejo, a sexualidade, o comércio, a beleza, tudo isso ganha brilho quando chega Leão, inclusive essa coisa do romance, né, das expressões mais animadas em nível romântico também, né, e próprio do entretenimento, né, Vênus em Leão é extremamente favorável para a questão das festas, né, das situações de entretenimento, porque aqui tem ânimo, tem bastante ânimo, ok? E é isso então, pessoal, para esta semana. Tá? É uma semana interessante, né? A gente tem vários momentos bons, tá bom? Bom, eu volto aqui no canal para a gente fazer a avaliação da próxima semana e com alguns vídeos novos aqui também durante a semana, tá bom? Deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!